noite, meus amores! Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos aí a mais uma live aqui nossa, live do Falando pra Nutri. Sempre é um momento gostoso de quando a gente está aqui conversando, desmistificando coisas aí da nutrição, sempre falando sobre aquilo que vocês acham, né? Eu falo sempre isso, que esse espaço aqui é o espaço que vocês entram para a gente conversar, para falar sobre coisas que vocês acham que é verdade, mas é mentira, e para falar sobre coisas que muitas vezes vocês acham que é mentira, mas é verdade. Né? É o espaço que a gente veio aí para quebrar mitos, para falar sobre esses mitos e verdades. Mari, querida! Oi, Boa noite, meu amor! boa noite. Que bom, que prazer falar com você. Bem-vinda, viu, meu bem? Obrigada. Eu tô falando certo, é Mari mesmo? Porque, gente, eu com o Isso, nome, às vezes aham, eu leio e falo diferente. Então tá. isso. Prazer enorme falar com você, viu, querida? Igualmente. Mari, me conta, meu amor, me fala um pouco de você. Você é da onde? Mora onde? Eu sou da Bahia, moro aqui em Brasília, em Planaltina. Ai, que Sou baiana. delícia! Oh, coisa boa. Eu atendo aí em Planaltina, eu vou uma vez no mês aí para Planaltina. E eu não conhecia Planaltina pessoalmente, assim, já de ouvir falar muito, mas eu fiquei tão encantada com a cidade. Eu achei uma cidade muito perto de Brasília, com característica de cidade interior. Isso, é mesmo? É, eu gostei demais, mas que bom falar com você, viu, meu amor? Mari, me conta, você quer me contar um pouco de você? Você já teve algum histórico aí de tentativa de emagrecimento? Como é que foi para você? Como é que é a tua situação? Fala para mim. Eu já tentei, aí eu paro no meio do caminho. É É, porque e eu sou. quando foi, Mari, isso? Isso tem mais ou menos uns 6 meses, um ano. Continua, Aí pode falando aí que eu vou escutando. eu sou ansiosa, entendeu? Hum, Aí eu começo a fazer direitinho, direitinho, eu quero ver resultado logo. Quando eu não vejo, eu paro no meio do entendi. caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta, que aí nós vamos trocando ideia. Quando você pensa nesse resultado seu, né, que você acabou de falar para mim, que você, né, vê que não alcança o resultado logo, você desiste. Para você, o teu resultado é chegar ao emagrecimento? Esse é o seu resultado que você busca? Sim, sim, Isso é o que você enxerga como resultado, certo? certo. Já vou te falar uma coisa, então aqui, conforme a gente vai vai falando comigo aquilo que vai me vindo aqui, né? E eu já vou te dando esse retorno. Sabe uma Ah, coisa que eu ensino muito para as minhas pacientes? E falo muito isso com elas. Por que que muitas vezes, realmente, você não é a única, viu, Mari? Isso acontece com muitas mulheres que buscam também o emagrecimento, né? Colocam como objetivo o resultado o emagrecimento, vê que isso não acontece muitas vezes num tempo rápido, e aí ela acaba desistindo, desanimando no meio do caminho. Eu vou te dar uma sim. dica, que você vai levar isso para sua vida. Você vai começar a enxergar, eu vou até usar um exemplo aqui, deixa eu pegar a minha, vou fazer assim, ó. Vou usar dois dedos, pronto. Vou fazer assim. Uhum, Aqui é você, Mari, tá? Aqui é sim. o seu emagrecimento. Então você tá aqui, você quer chegar aqui, certo? Sim. Só que para eu sair daqui e chegar aqui, eu não posso, pensando em emagrecimento, eu não posso pular direto para cá. Eu preciso caminhar esse caminho. E é aí muitas vezes que as pessoas desistem nesse caminhar o caminho, porque fala, poxa, tá demorando, é longo, é cansativo, ai, tô desanimada, não tô vendo resultado rápido. Então, o que que você vai começar a fazer? Ao invés de você olhar só isso aqui, ó, como resultado, começa a olhar todos os dias. E assim, começa a enxergar o seguinte, chegou lá no final do dia, você acordou de manhã cedo, pensou, olha, vamos lá, o que que eu vou fazer hoje? O que que eu posso fazer hoje? Melhor a gente tem que pensar o que que a gente pode fazer naquele dia. Eu posso fazer uma refeição bem feita? Ah, eu não vou conseguir fazer todas, mas uma bem feita eu consigo. Show, consegui fazer uma. Ah, eu consigo fazer uma caminhadinha no longo do dia? Consegui. Quando chegar lá no final do dia, aquele dia que você conseguiu fazer algo pelo seu emagrecimento, ele é um resultado. Quando a gente olha só o emagrecimento final como resultado, se aqui no meio do caminho eu cometo algum deslize, que é normal, eu vou Uhum. desanimando, eu só vejo isso como resultado, eu não valorizo o processo.
Então, quando eu olho todo dia como um resultado, olha, hoje eu consegui, estou de parabéns. No outro dia, se eu posso não ter conseguido tanta coisa, mas se eu conseguir comer bem numa refeição, eu também estou de parabéns, porque eu ainda estou no caminho. Então, assim, começa a olhar diferente para o processo. Então, claro que o resultado óbvio que a gente objetiva é chegar aqui no emagrecimento. Mas para você chegar lá, caminha esse caminho enxergando todo dia como uma vitória sua. Porque se você não valorizar esse dia, os dias, conforme eles vão passando, vai desanimar mesmo. Né? Porque isso faz sentido para vocês que eu estou falando? Faz sim. Faz sim. Entendeu? Então começa, a mesma coisa, imagina o seguinte, fica fácil ó, da gente ilustrar. Para você chegar, você vai subir uma escada, para você chegar no topo dela, você tem que passar degrau por degrau. Isso. E a mesma coisa o emagrecimento, a gente tem degraus a subir até alcançar o emagrecimento, mas valoriza cada degrau, começa a valorizar todos os dias. Hoje de manhã teve uma paciente minha, eu achei muito legal, porque eu não tenho como mostrar essa tela aqui para vocês. Mas ela, hoje, de manhãzinha cedo, ela me printou uma telinha assim de uma caminhada, né? Eu recebo isso com muita frequência das minhas pacientes, eu fico sempre muito feliz. E aí ela colocou para mim assim, Fernanda, finalmente comecei, tô tão feliz comigo, porque eu expliquei isso para ela, dessa coisa do processo, porque ela, assim como você também, ela tinha já se cansado outras vezes, ela já tinha tido tentativas frustradas de emagrecimento, não tinha alcançado. Então, quando ela entendeu que ela tinha que valorizar esse caminhar e que cada açãozinha que ela fizesse por ela todo dia ali, que na constância é que a gente vê a diferença, quando ela passou a valorizar isso, a cabeça dela começou a olhar diferente para ela e a enxergar esse emagrecimento diferente, né? Mas eu te compreendo perfeitamente. Claro que a gente queria, né, acordar diferente e falar assim, nossa, já alcancei o que eu quero né, e vou dizer que infelizmente não é assim. Mas o que a gente tem que aprender a olhar? O processo com amor e viver esse processo com amor, né? E curtir, ser feliz no processo. Então começa a partir de hoje a ver cada dia seu como um resultado. E eu evoluí foi muito, doutora Fernanda. Muito mesmo. Eu faço crossfit, né? Entendeu? Um treino muito pesado. Entendeu? Olha assim, que legal. Crossfit é maravilhoso. Sim, mas, aí, entendeu? Tem pessoas que olham para Mari, como você emagreceu, você tá, né? Mas eu olho no espelho, eu não me acho. Você já pegou uma fotografia sua atual com uma anterior, pra você, e botou uma do lado da outra para você ver? O que você enxerga? Nunca fez, Mari? Não. Uma das coisas que ajuda muito, quando a gente não se vê magra, quando a pessoa não se enxerga magra, o que ajuda muito é o visual. É você botar uma foto anterior e uma muito recente sua pertinho uma da outra, para você começar a ver isso diferente. Num primeiro momento, pode ser que você não enxergue ainda, né? Que você tenha essa distorção da sua imagem. Mas quando você colocar essa foto uma do lado da outra, você vai ver que com o tempo você vai começar a se ver diferente e isso vai ajudar para você de você falar, poxa, tá dando resultado. Eu tô vendo que tá dando resultado. Né? E essa distorção da imagem, ela acontece muito com pessoas que se viram, por exemplo, sobrepesos por muito tempo. E foram insatisfeitas com essa imagem por muito tempo. Então, quando alguém fala, você emagreceu, muitas vezes realmente a pessoa não enxerga isso. Eu mesmo não enxergo, mas as pessoas veem. E olha só que legal. Começa a fazer isso, depois me conta. Fala pra mim o que você achou. Pega uma foto antiga, de quando você realmente estava insatisfeita, muito com você, e pega e tira uma foto recente. Para você dar uma olhadinha e faz e me conta. Se porventura você postar, pode me marcar aqui que eu quero ver. Né? Para você ir trabalhando essa questão que chama distorção da imagem. E a alimentação? Você come direitinho? Está se alimentando bem? Eu até que eu como, entendeu? Assim, eu acho, né? Eu acho quem faz crossfit tem que comer bem.
né? Porque senão, o que que começa a acontecer? Se você gasta energia no CrossFit, que CrossFit é um exercício pesado. Se você gasta Isso. energia lá, mas não come o suficiente para ter essa energia, teu corpo não vai emagrecer da maneira mais adequada. Então, isso vai até atrapalhar. Então, tem que comer direitinho. Comer arroz, comer feijão, comer lá, se alimentar bem, não ter medo de comer, porque vai emagrecer. Ah, tá. Sim. Só um minutinho. Tá, meu amor. Tá passando, tá mostrando teu teto, eu quero ver teu rosto. Aí, É eu que tava pegando um negócio aqui e o celular negociou. ô Mari, o que que você Oi. almoça? O que que você gosta de almoçar? Pra eu ver se você tem medo de comer alguma coisa. Assim, ó, o problema meu, Fernanda, é porque eu trabalho como cozinheira. Eu faço Uhum, comida. Assim, comida assim, certo. comidão, assim, sabe? Feijão, arroz, né? Esse tipo de coisa. Aí o que que eu faço? É, para almoçar, eu como o quê? Hum, Como um pedaço de carne uhum. e, e mais é verdurinha mesmo. E aí você não come nada assim, por exemplo, uma batata, um arroz, ou um feijãozinho para acompanhar, você não come isso? É dificilmente eu comer assim uma batata inglesa que você tá falando? Qualquer batata, doce, inglesa, baroa. Você não come por É, quê? Porque você não gosta ou porque você tem receio de engordar? eu como mais batata doce. E a Hum, batata inglesa eu tenho medo assim de eu engordar, de comer ela junto com entendi, arroz, entendeu? entendi. Sabe que, deixa eu te ensinar um negócio também. Quais são os substitutos do arroz quando a gente pensa no almoço, tá? Substituto do arroz, a gente tem, bom, vamos lá, a gente começa arroz, claro. Depois a gente tem Uhum. todos os tipos de batata. Tanto a batata inglesa, como a batata doce, como a batata baroa, eles vão oferecer a mesma quantidade, basicamente, ali, mesma quantidade de carboidrato. Então não tem que ter medo de batata, de nenhum tipo de batata. Batata inglesa, qualquer uma delas você pode comer. Então a gente tem a opção, ó, arroz, batatas em geral, Uhum. mandioca, cará, inhame, macarrão ou uma preparação ali, seja uma panquequinha, alguma coisa que você coloque ali para substituir. Então, assim, se você quer comer arroz e batata, divide essa porçãozinha do que você comeria. Por exemplo, se você come 2 colheres de arroz e quer comer tanto arroz como batata, aí você põe uma de arroz e um pedaço de batata, ou uma colher de purê de batata, por exemplo, se fosse purê. Uhum. Entendeu? Divide a tua porção, mas não deixa de comer. Porque se a gente for diminuir muito essa ingestão de carboidrato, principalmente você com CrossFit, teu rendimento cai demais. Ah, tá. Eu tenho medo de comer e Entendeu? engordar, principalmente macarrão. Então, olha só. Então, assim, só para você entender isso. Então, não tem que ter medo. Vamos, de hoje em diante, assim, vamos tirar da mente esse medo, porque você precisa do carboidrato. Você sabia que o carboidrato é que te dá energia para fazer exercício? Pois é, já fiquei sabendo, mas mesmo assim eu fico com medo. Aí à Então, noite eu gosto de hum, comer sempre uma crepioca. bom, gosto muito da crepioca. Crepioca, e você recheia ela com alguma coisa? Com ovo. Quando não dá tempo assim de eu fazer com peito de frango, é ovo. Aí você faz tapioca, então. Crepioca. Que a crepioca é o ovo com a tapioca batida. Sim, sim, eu faço, aí depois eu faço tipo um omelete de ovo e enrolo ela e E como. põe dentro. Então é a crepioca com mais ovo. Entendi. Com mais ovo. Entendi, certo. Não, tá ótimo. Assim, jantar não precisa necessariamente ser comida como do almoço. Nem todo mundo tem esse hábito de jantar comida, né? De buscar comida, de jantar como o almoço. Mas, assim, Aham. crepioca tá ótimo, mas o que você tem que melhorar é teu almoço, porque se você não tiver comendo ou um pouquinho do arroz, ou uma batata, ou cará, ou inhame, ou mandioca, você tá com a ingestão muito baixa desse carboidrato aí, e é isso que às vezes pode estar até te atrapalhando também nesse emagrecimento seu. Porque às vezes você nem tá rendendo tanto quanto você poderia render no exercício. Ah, tá. E também, doutora Fernanda, eu Hum. consultei com a doutora Brenda, endócrina. Uhum. Eu digo, eu vou procurar endócrina agora. E fui. Né? Eu tô com Ah, um processo no HMIB para mim fazer infertilização in vitro.
Eu não tenho um Sim, filho Vivi. ainda, né? E Aham. lá só faz, a pessoa tem que perder peso, entendeu? Aí eu tô nesse Sim. processo agora em março, para abril, se Deus me permitir. Aí eu Amém. fui pro endócrina. Eu digo, eu tenho que ir, Aham. caçar um, né? Fui. Aí cheguei lá, passei com tal causa, ela passou uns exames, beleza. E ela passou um remédio para mim, que é tipo uma canetinha, que eu tenho até Ah, ele aqui. é o Saxenda, o que é? Qual é deles? Vamos ver. É Victosa. Victosa. Ó. Victosa. Isso, Victosa. Aí ela falou, ó, Mari, é caro esse trem, é caro para você usar, tem muitas que sentem dor de cabeça, ppp. Falei, tá bom, mulher, não é que eu comprei 450. Ou assim, tem aplicação para quem busca emagrecimento, o Victosa, assim, às vezes a pessoa que tem muita dificuldade para emagrecer, no primeiro momento ele pode ajudar, mas isso tem que ser sob prescrição médica, né? E assim, tem que ter uso justificado. Mas o que você tem que entender é que, assim, o Victosa, ele pode te ajudar nesse primeiro momento para você ver esse seu resultado, aonde você quer chegar. Mas o que você tem que entender é que tem que ter mudança de estilo de vida, porque senão o Victosa vai virar uma muleta para você, entendeu? Só que ele tá me dando um mal-estar, um mau Tem humor. quantos, tem quantos dias que você está usando? Doutor, tem mais ou menos uns 15 dias, ou menos. Eu já Então tomei, você está no começo. ela vem 2 canetinhas. Eu já usei Aham. ela e tomei uma. Já tô na segunda. Mas isso aí você está no processo ainda de adaptação, está muito recente. Esses sintomas que você sente, depois eles vão melhorar. Mas cuida dessa alimentação, fica firme no teu exercício físico que vai dar tudo certo. Tá Eu já bom? pensei em largar de tomar, sabia? Não, assim, termina a prescrição, esse aí, depois segue no teu estilo. Come direitinho, não tenha medo de comer. E faz o que eu te falei da tua imagem. Coloca as duas fotos para você ver, para você começar a trabalhar a forma como você se vê. Ah, tá. Vou fazer Tá isso. bom? Faça e depois você vai me contar o que você achou de você. Pode deixar, Tá bom? doutora. Ah, meu Deus. Pode deixar. Foi um prazer enorme, viu, Mari, falar com Ai, você, que querida. delícia. Igualmente. Tu é um anjo. Então, Adorei, muito obrigada. boa, viu? Imagina, amor. Obrigada, muito obrigada, viu, querida? Obrigada mesmo pela Muito obrigado participação. eu ter esse privilégio. Oh, meu Eu. amor, toda terça-feira eu tô aqui ao vivo. Quando você quiser tirar mais dúvidas sua, vai ser um prazer falar com você de novo, viu? Pode deixar. E quando eu vou marcar, quando eu tenho um tempo para quando tu vir em Planaltina, dá uma consultadinha aí. Tá certo, meu amor. Vai ser um prazer enorme. Um beijo para Um você. Fica beijo. com Fica Deus, com viu? Deus. Você fica com Deus, que Deus lhe proteja de tudo que for ruim. Nesse Amém, mundo, meu querida. Deus. Amém, amém. Muito obrigada, viu, Mari? Um beijo para Obrigada a você, querida. você. Tchau. Tchau, meu amor. Uma das perguntas que mais me fazem ali no direct ou até mesmo em consulta, as pessoas querem muito entender sobre emagrecimento. E aí, outro dia me perguntaram, eu achei interessante, né? Botaram lá para mim assim: o que é e como ocorre o emagrecimento? Então, vamos entender uma coisa: que emagrecimento é diferente de perda de peso. Nem sempre o emagrecimento ele vem seguido da perda de peso e isso acaba frustrando muitas pessoas, porque às vezes a pessoa fica presa lá na balança, ela quer ver número diminuir e aí acontece às vezes que ela está lá se exercitando, está fazendo exercício de força, está pegando um peso, por exemplo, às vezes como a Mari, né, que entrou agora há pouco para falar, às vezes está lá no CrossFit fazendo um exercício que vai desenvolver massa muscular, quando você olha na balança você vê que às vezes teu peso até aumentou. Então, emagrecimento é uma coisa, perda de peso é outra. Vou explicar. Emagrecimento é quando há realmente a queima da gordura, a oxidação da gordura. É um processo fisiológico, nosso um processo ali metabólico, que chama oxidação da gordura. Então, quando essa gordura é de fato queimada, é oxidada, a gordura ela é ali aquela célulazinha de gordura, ela é quebrada e tudo que tem ali dentro é de alguma forma aproveitado no metabolismo. Isso se chama emagrecimento.
Perda de peso, gente, eu posso perder peso de várias formas. Eu posso perder peso, às vezes, por tomar um diurético, né? Por exemplo, tem gente que usa diurético. Tomar um comprimidinho lá, um diurético, você elimina tanta água ao longo do dia na urina que você perde peso. O perder peso não significa ter emagrecido. Às vezes a pessoa perdeu foi líquido ali e não gordura, né? Então a mesma coisa que se a pessoa olha na balança e fica presa naquilo, só no peso dentro de um processo de emagrecimento, muitas vezes ela se frustra. Por isso que nós, nutricionistas aí, os educadores físicos também, a gente faz avaliação física. Porque para nós, muito mais importa ver a mudança na constituição corporal. O que é isso? Às vezes a pessoa tem, sei lá, 30%, um percentual de gordura de 30%. E com o passar do tempo, a gente vai lá e faz uma outra avaliação e vê que essa pessoa passou para 25% de gordura e que muitas vezes o peso dela até aumentou, só que a gordura corporal diminuiu. Isso significa o quê? Que essa pessoa está tendo um emagrecimento saudável, que ela está se exercitando, que ela está comendo bons alimentos, que além dela perder gordura, dela oxidar a gordura, ela está ganhando massa muscular, e isso é muito saudável. Isso, além de preservar a questão da pele, evita flacidez, melhora ali, né, a questão da forma como a pessoa se vê no espelho, a questão da estética corporal. Quando você emagrece com qualidade, gente, isso traz saúde para você. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que está hospitalizada, acamada, há uma perda de peso muito rápida, muito acelerada, e ali ela acaba perdendo muita massa muscular. Isso é um perigo. Então, o emagrecimento saudável é aquele que a gente realmente queima gordura, preserva ou aumenta massa muscular. Então, isso é emagrecimento. Como é que esse emagrecimento ocorre? Porque a pergunta foi feita em 2 etapas, né? Como é que ocorre o emagrecimento? Ele ocorre, eu vou falar da matemática do emagrecimento, ele ocorre quando você gasta mais do que você consome. Então, quando o meu corpo trabalha bem aquilo que eu estou consumindo e sempre gasta um pouquinho mais, meu corpo vai buscar ali na gordura, né, a energia, vai transformar aquilo lá em energia, queimando e oxidando essa gordura, e aí é onde a gente vê essa mudança de composição corporal. Quando se perde circunferência abdominal. Angelita, o emagrecimento, ele acontece no corpo todo. Então, assim, muito difícil a gente falar assim, a pessoa emagreceu só na barriga, a pessoa emagreceu só nos braços. Quando há essa oxidação de gordura que eu acabei de falar, essa queima de gordura, o que a gente vê é um emagrecimento no corpo todo, né? E, consequentemente, a gente vê uma diminuição ali da circunferência abdominal também. Então, claro que se às vezes ali tem gente que acaba tendo uma oxidação de gordura maior no abdômen, mas de maneira geral a gente percebe emagrecimento no corpo todo. Não se emagrece só a circunferência abdominal. Quando a gente emagrece o resto, essa circunferência também diminui. Tá bom? Qual o melhor método para o emagrecimento? É o que eu sempre falo aqui para vocês. A matemática do emagrecimento, ela é isso. Gastar mais do que se consome. Dentro do olhar do emagrecimento tem um monte de nuances diferentes. A gente tem que considerar emoções, acesso ao alimento, exercício físico se está junto, controle de estresse, parte financeira, ambiente familiar, ambiente de trabalho. Tudo isso influencia nesse processo de emagrecimento. Mas a matemática do emagrecimento é essa. A gente precisa gastar energia para que o organismo trabalhe com esse excesso de gordura acumulada e use essa gordura ali, né, oxide essa gordura de alguma forma. Então, assim, quem promove muito bem isso? Uma dieta com um pouco mais de restrição calórica, sem exageros, nada de restrição absurda, né, de sair cortando tudo. Mas quando a gente tem uma dieta um pouco mais restrita em caloria e você submete seu corpo, por exemplo, a um exercício físico bem feito, não sei se vocês sabem, mas o recomendável da prática de exercício físico são 150 minutos por semana de exercício vigoroso, fazer realmente exercício físico, não fazer aquela coisa devagarzinho, fazer num ritmo moderado, que você realmente se canse, que seu corpo trabalhe, não só gastando energia na hora da realização do exercício,
mas que ele também depois continue aí trabalhando nessa queima de gordura por até, às vezes, dependendo do exercício e de como foi bem feito esse exercício, até 48 horas. Então, assim, qual é o melhor método de emagrecimento? A alimentação associado a exercício físico, não tem segredo, é isso que funciona. Esse é extraordinário. Como é possível não chegar ao platô do emagrecimento? Então, eu vou até mudar um pouco essa pergunta, né? Eu vou dizer para vocês, como é que é possível sair do platô do emagrecimento? Não sei se todo mundo sabe o que é platô do emagrecimento. Quando a pessoa se mantém, muitas vezes, numa ingestão, isso acontece muito com pessoas que estão bem acima do peso. Quando a pessoa se mantém durante muito tempo, ali no mesmo ritmo de exercício, mantendo a mesma ingestão calórica, a mesma ingestão de alimentos durante muito tempo, o corpo meio que se acostuma, isso na fisiologia chama-se termogênese adaptativa, mas a gente conhece como platô. É como se você viesse, né, numa curva, né, crescente ali, que você sai daqui, você vai emagrecendo, 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 e de repente você entra num platô e aquilo não muda mais. É aquela pessoa que vira para mim e fala assim, Nutri, eu parei de emagrecer, eu emagreci tantos quilos e agora eu não emagreço mais nenhum grama, né, não perco mais peso aí, eu não vejo mais mudança, enfim, eu não percebo mais nada diferente. Aí o que a gente pode fazer? Tanto a gente pode mexer na alimentação, como a gente pode dar novos estímulos de exercício para essa pessoa. Muitas vezes, mudar o exercício físico já ajuda muito. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vinha ali num ritmo leve, moderado. Se você começa dentro de um condicionamento físico que você adquiriu e trabalhando mais esse exercício físico, por exemplo, a quem faz musculação, começar a elevar um pouco as cargas, né? Para quem faz a corrida, começar talvez a correr numa velocidade um pouquinho maior, ou para quem, por exemplo, só faz musculação, introduzir um outro exercício ali no horário invertido, né? Tentando colocar mais estímulo para o seu corpo. Dessa forma, você vai sair do platô do emagrecimento e você vai seguir no seu emagrecimento. A gente tem inúmeras estratégias. Por exemplo, eu já usei estratégias diferentes. Muitas vezes eu dei um pouco de redução ali de carboidrato, daqui a pouco eu subi de novo carboidrato. Tem paciente, às vezes, que funciona a gente entrar ali com 2 dias de jejum intermitente. Então, são estímulos diferentes que você dá para o teu corpo e que ele vai entender que ele tem que trabalhar diferente, que ele tem que voltar a emagrecer, que ele tem que voltar a pegar aquela sua gordurinha, transformar ali em energia e aquilo não voltar mais para o lugar que ele estava. O que não pode faltar para quem deseja emagrecer? Então vamos lá. O que não pode faltar para quem deseja emagrecer? Eu vou enumerar para vocês 5 coisas que eu acho importantes. Claro que a primeira delas é uma alimentação equilibrada e saudável. Você escolher bons alimentos que vão te oferecer bons nutrientes para que seu organismo funcione esse metabolismo aí brilhantemente. Não pode faltar água. Muitas vezes a água é a peça-chave ali no emagrecimento para algumas pessoas. Às vezes a pessoa confunde, por exemplo, fome com sede. Ela vai comer e, no entanto, ela estava com sede. Vocês sabiam disso? Que isso acontece? Que acontece da gente confundir fome com sede? Então, comida, água, sono, gente. Tempo de sono é fundamental. O sono é o maestro do emagrecimento. Quando você dorme bem, todo o teu ciclo de hormônios, a gente tem um ciclo que chama ciclo circadiano. E ele é regulado pelo sono. Quando eu tenho um sono adequado, a minha secreção hormonal, ela é adequada, e aí eu fico dentro de um ciclo hormonal muito adequado. Não pode faltar exercício físico para quem quer emagrecer, importantíssimo. Não fique sedentário, saia do sedentarismo. E uma coisa importante também, controle teu estresse, dê atenção às suas emoções. Muitas vezes a pessoa fica muito ansiosa, como a Mari me falou aqui, querendo alcançar esse resultado rápido dentro do processo de emagrecimento. E de repente isso não acontece do dia para a noite, a pessoa se frustra e fica mais ansiosa ainda. Então, controle essa ansiedade, as emoções, estresse, beba água, durma bem, pratique exercício físico e coma muito bem. Oi, meu amor! Oi, Boa Fê. noite, querida! Boa. Tudo bem? Eu tô, graças a Deus, e você, meu amor? Tô bem, graças a Deus, tudo bem.
Ai, que bom que você entrou. Nath, me conta, me fala um pouquinho aí de você, qual é a tua história, o que que eu posso ajudar? Então, Fê, eu tô assim num estado de ganho de peso como eu nunca tive, né? Vou pôr assim Uhum, a culpa na gestação, porque foi nesse período que acabou que eu ganhei bastante peso. E assim, uhum, ah, não, vou ganhar bebê e logo em seguida eu vou emagrecer e tal. E já se passou agora um ano, minha bebê fez um ano. E assim, não consegui, né, perder peso, tô nessa dificuldade, mas também estava bem sedentária, mas vou voltar uhum. com exercício físico agora. E eu achei interessante quando você falou dos estímulos, né, da estratégia aí agora. E aí eu queria saber com você se, assim, nessa minha situação, tive bebê, Uhum. né, nesse período da gestação engordei bastante, quero emagrecer, fazer essa reeducação alimentar. E aí, que estratégia adotar nesse momento? Tá, vamos lá. Primeira coisa, é tentar primeiro entender que isso faz parte do teu momento de vida, entender que você passou por isso aconteceu. Falo sempre para as minhas meninas assim, eu falo, olha, toda a tua história de vida, hoje você é resultado disso tudo que você viveu. Então, assim, ótimo, aconteceu. Então, o que que a gente pode fazer daqui para frente? De fato, a questão da alimentação, essas 5 coisas que eu falei, Nath, é o que você tem que começar a colocar na sua vida. Então, assim, o sono, eu sei que talvez nesse momento pode ser um pouquinho complicado, porque sua bebezinha fez um aninho agora, então muito novinha ainda. Então, às vezes pode ser que esse sono ainda esteja meio truncado aí no meio do caminho, não dormindo tão bem. Então, assim, a ingestão de água tem que estar muito adequada agora. Então, se você tiver dúvida, por exemplo, do quanto beber água, a gente tem uma média aí, que a gente coloca uma média de 2 litros de água por dia, para que você comece a ter uma hidratação adequada. Você ainda está amamentando? Tô, tô amamentando. Inclusive, eu fui no Então, pediatra dela hoje e ele disse que o recomendado até 2 anos, né? Poderia continuar amamentando. Mas não sei como é que vai ser. é, é, porque o que que acontece hoje? Se você entrar nessa amamentação, deixa eu fazer um parênteses disso, né? O Tá. que que a gente tem hoje como recomendação? Que até 6 meses, a gente, né, dentro da possibilidade de cada mãe, lógico, que a gente tem amamentação exclusiva até os 6 meses, dos 6 meses a um ano, que a gente tente continuar mantendo, e que se uma mãe consegue até os 2 anos de idade. Mas assim, desse 1 aos 2 anos de idade, a gente já sabe que é muito mais a questão de um vínculo afetivo, emocional ali entre a mãe e a criança do que uma necessidade fisiológica propriamente. Porque com um aninho já come bem, né? Já está ali bem alimentado, não significa que você tenha que tirar. Jamais, não estou incentivando isso, né? Mas assim, que você não se sinta tão culpada por isso, porque muitas vezes eu falo que sobrenome de mãe é culpa, né? O nome é mãe, o nome é culpada. O sobrenome é culpada, porque a gente se culpa de tudo o tempo todo, né? Então, começa a voltar um pouco esse olhar para você. Talvez a primeira coisa que tenha que acontecer antes da água, antes do sono, antes de qualquer coisa, é você se colocar agora como prioridade. Quando nasce, né, eu falo sempre assim também, que nasce um filho, nasce junto com ele uma mãe. E quando nasce essa mãe, parece que a gente se esquece um pouco da nossa identidade de mulher. Você se enxerga sempre como mãe, passa todas as necessidades à frente, e é natural isso. É um bebê que precisa de você. Mas quando a gente vê que um bebê já está em fase de desenvolvimento mais avançado, fez um aninho, então, assim, está na hora do quê? De você olhar agora um pouco para você. Trabalhar essa coisa de você se amar, de você se colocar como prioridade. Porque quando a gente é mãe, a gente põe tudo como prioridade, menos a gente. A gente vai lá pro rabo da fila, da lista. Cuida de casa, Verdade. cuida de marido, cuida dos filhos, cuida de trabalho. Às vezes, quando entra o trabalho, e a gente vai ficando, né? Então, assim, estabelece dentro da tua rotina, né, do que você tem hoje, tentar colocar nem que seja assim 20, 30 minutinhos para você. Começa devagar, né? Mas começa a voltar esse olhar para você primeiro, de entender que é algo que você tem que fazer por você, que se você não fizer, ninguém vai fazer, né? Que muitas vezes a gente fica até jogando um pouquinho dessa responsabilidade nas pessoas, e assim, é algo que você tem que começar a fazer por você. Estabelecer assim, eu preciso. O que que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer uma caminhadinha de 20 minutos, já que eu não estou fazendo nada? Posso. É ótimo, melhor do que não fazer nada. Tá maravilhoso. Beber mais água,
muito bom, principalmente você ainda que está amamentando, né? 2 litros e meio de água por dia. E começar a dividir mais essa alimentação. Café da manhã, no meio da manhã, come uma frutinha, almoça direitinho, respeitando a sua fome, saciedade, né? Começando a se perceber mais, a voltar esse olhar, deixar um pouquinho a Natália mãe, aqui não significa que você vai deixar de fazer nada como mãe, mas voltar o olhar para a Natália mulher, começar a perceber a Natália que tem necessidades, perceber sua fome. Muitas vezes a mãe, não sei se acontece com você, Nath, a mãe às vezes não sabe nem quando está com fome, ela esquece até de comer para cuidar do Tem isso, filho. sim. Tem isso. Né? Tem, Então, acontece. quando a gente às vezes passa essas necessidades de tanta gente em volta dessa demanda familiar aí, a gente acaba se esquecendo, então começa a trazer devagarzinho isso para você, vai colocando na sua vida. Bebe água, dentro do possível, descansar o sono à noite, até que isso se normalize, né, dentro de uma rotina. Comer bem, tentar colocar proteína para você aí, cafezinho da manhã, um ovinho, uma frutinha no meio da manhã lá, que não é a proteína, mas ajuda na fibra. Isso vai te ajudando o metabolismo ir acelerando e melhorando. Na hora do almoço, comer lá, salabar um prato com bastante vegetais, carnes em geral, né? Frango, peixe, ovos, bovina, suína, ali um arrozinho, feijão se gostar, no meio da tarde um lanche ali que te dá condição de saciedade, mas sem ser um lanche enorme, para que você consiga jantar lá no final do dia. Então, estabelecer um pouco desse equilíbrio das refeições dentro da sua saciedade, começar a perceber essa saciedade e tentar colocar o exercício físico. Ótimo. Não, exercício físico eu já vou começar, né? Eu, assim, acabo me sabotando um pouco, porque, eu vou dar uma melhorada aqui na minha alimentação, porque quando eu aliar aqui o exercício, né? Aí fica tardando, mas independente, a alimentação tem que, né, já tá sendo de qualidade, então eu vou prezar por isso. Eu preciso realmente parar agora nesse momento Lembra? e cuidar, né? Isso. Precisa porque assim, a gente tem que entender que eu só tenho condições de cuidar bem de uma outra pessoa quando eu estou bem comigo, né? Porque no primeiro momento parece que a gente dá conta de tudo. A mulher, ela é aí polivalente, né? A mulher, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas chega um momento que o corpo, às vezes, ele manda conta, né? Seja não só a parte física, mas como a parte emocional, às vezes, fica muito abalada por esse excesso de demandas e você não estar inserida nessa demanda. Então, se coloque como prioridade. Antes de tudo, então, vou começar o exercício físico, por quê? Porque eu sou prioridade. Eu vou começar a comer melhor, escolher melhor alguns alimentos, mais fruta, mais vegetais, por quê? Porque eu sou prioridade. Então, vai colocando isso para você. De pouquinho em pouquinho, isso vai entrando. E aí a mudança vai acontecendo. E o que precisar também, eu tô aqui. Conta comigo, claro, sempre. Estou Maravilhosa, aqui conto. à disposição, meu amor. Espero ter te Obrigada, ajudado, Fê. querida. Demais, eu vou depois Imagina, testemunhar para amor. você os resultados. Muito bem, quero ver. Já faz uma fotinha sua, guarda ela, deixa ela ali, Isso. aí daqui a um tempo não se prenda a ela. Sabe uma coisa que é legal, Nath, fazer? Ah, Quando a gente está ainda nesse processo de mudança, às vezes uma roupa que você acha, que por exemplo, você vestiu uma roupa que às vezes você até deixou de vestir, você gostava dela antes, hoje ela está te incomodando. Experimenta essa roupa, tira uma fotinha com ela e guarda. E deixa essa roupinha guardada. Aí daqui a um tempo, assim, uns dias quando você achar que você já está engajada nesse processo seu aí, vai lá e experimenta de novo a roupa, vê como é que ela tá. Ela vai ser seu termômetro para dizer como é que está acontecendo. Mas sem que isso seja cobrança, sem que isso seja um fardo para você. Não tem que ser. legal, vou fazer. Vou fazer e te conto. E vai compartilhando comigo. Muito bem. Obrigada, viu, meu Eu que amor? Um agradeço, beijo para Fê. você, querida. Beijo, obrigada. Beijo, obrigada você, querida. Que tipo de alimento ajuda no trato intestinal? Ótima pergunta, Chuchu. Vamos lá. Que tipo de alimento? Em geral, alimentos ricos em fibra. Então, quando a gente fala em fibra, a gente fala em frutas, vegetais, cereais integrais. O que são cereais integrais?
Frutas e vegetais está tranquilo, todo mundo sabe. Agora, cereais integrais, aveia, quando a gente pensa aí numa farinha de linhaça, a própria linhaça, as sementes também ajudam muito, porque tem muita fibra e, além de tudo, traz a gordura boa. Então, a gente inclui esse tipo de alimento. Ó, vamos lá, vamos enumerar. Frutas, vegetais, fibras, que estão aí dentro dos cereais integrais também. Além disso, a gente tem os probióticos. O que é isso? São alimentos que passam por um processo de fermentação. Então, ali, o iogurte, né, o tempê, os queijinhos. O tempê é feito de soja, né? O missô, que é ali, então, também são produtos derivados da soja, mas que passam por um processo de fermentação e que tem na composição daquele alimento uma colônia de bactérias, de micro-organismos, que quando entrar em contato lá com o nosso intestino, vai melhorar a qualidade da flora intestinal e isso vai melhorando esse intestino. E fundamental, Chuchu, água. Muitas vezes o intestino não funciona adequadamente, não funciona diariamente por causa de baixa ingestão de água. Fibra é muito importante para o intestino, muito, é mega, super, hiper, ultra importante. Mas não adianta só a fibra se você não traz água para hidratar o bolo fecal, para amolecer as fezes. Então, precisa de fibra? Sim, claro, melhora a qualidade das fezes, mas o que vai amolecer as fezes, água. E eu não sei se vocês sabem que exercício físico, assim, ligadinho. Se você tem dificuldade de beber água, saboriza uma água, usa chás, né? Então, assim, vai variando isso para te ajudar nessa ingestão de água adequada ao longo do dia. Respondi, Chuchu? Então, coloca aí na sua vida frutas, vegetais, cereais integrais, água e probióticos. Maravilhoso para o intestino, tá bom? Um alimento que é muito bom para o intestino é pipoca. Sabia, gente? Porque a pipoca, ela tem... Sabe aquela casquinha, né, ali da pipoca? Aquilo é fibra pura. E a parte branquinha da pipoca traz pra gente um tipo de amido que chama amido resistente, que é o amido que vai alimentar as bactérias lá do nosso intestino, que alimenta as bactérias boas do intestino. Então, isso melhora muito a qualidade. Né? Pipoca top, pipoca de panela, tá? Não aquela de micro-ondas de saquinho que compra em mercado, não. Estou querendo engravidar e soube que baixo percentual de gordura causa infertilidade. Sim, gente, isso é verdade, tá? O que acontece? Muitos dos nossos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, os hormônios que são chamados gonadotróficos, os que são produzidos ali nos ovários da mulher, eles dependem da gordura para serem produzidos, do colesterol para ser produzido. Quando a mulher tem muito baixo percentual de gordura, é aquela mulher que a gente olha e ela está muito sequinha, quase sem gordura nenhuma, muitas vezes ela para de menstruar. A primeira coisa que acontece com a mulher que tem muito baixo percentual de gordura, cessa a menstruação. Uma vez que cessa a menstruação, isso obviamente, se a mulher não menstrua, ela não vai ovular, não vai ter o processo ali que vai favorecer a fertilização. Então, sim, isso é verdade. A gente tem que tentar manter ali um percentual de gordura adequado, saudável na mulher, dependendo da faixa etária, altura, idade, tudo isso influencia, mas é verdade. Muito baixo percentual de gordura pode sim atrapalhar aí uma pessoa, uma mulher que deseja engravidar. Meus amores, já estou aí online com vocês há 50 e tantos minutos, foi muito bom. E panqueca de banana, posso fazer no café da manhã? Pode, delícia, com aveia, amassa uma bananinha, quebra um ovinho, pega uma aveia ali, coloca ali no meio, faz a panquequinha, se quiser servir com um fiozinho de mel ou um moranguinho picado, fica top, delícia, tá bom? Meus amores, um beijo então para vocês, fiquem com Deus, foi ótimo, sempre muito gostoso estar aqui, eu estava com saudades. Qualquer coisa, me mandem direct, estou aqui no Instagram à disposição de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, viu? Boa noite, queridos!